Bom dia a todos, bem-vindos novamente à disciplina de gestão de operações. Preparei esse vídeo para fazer uma revisão para a prova conclusiva, né? Então, a grande maioria são questões que já foram postadas lá para vocês a nível de avaliação continuada, né? E essas questões vão ser base para a prova, né? Então, muitas questões que vão cair na prova conclusiva vão ser semelhantes a essa que nós vamos corrigir, tá bom? Então eu vou fazer esse vídeo, né, discutindo, né, discutindo essas questões, tá bom? Que vão ser novamente base para nossa prova, tá bom? Tá? O primeiro exercício ele diz o seguinte: um dos grandes desafios da gestão de operações é o estabelecimento e a manutenção dos níveis de serviços competitivos nos mercados em que a empresa atua. O nível de serviço é uma medida de desempenho e, como tal, deve ser gerenciado e constantemente comparado ao dos concorrentes. Com relação à medida e gestão do nível de serviço, analise as afirmativas abaixo. Quanto maior o nível de serviço, maior o custo operacional da empresa em mantê-lo elevado. Isso é verdade, né? É por isso que é muito importante saber qual que é o nível de serviço desejado pelos clientes e pelo mercado, né? Para poder dimensionar o nível de serviço de acordo, obviamente, com essa necessidade. Segundo, a pontualidade na entrega e a consistência do pedido são dimensões tipicamente contempladas na composição do nível de serviço, né? Isso aí também está certo, né? Eu acho que qualidade e tempo de entrega, né, são dois elementos fundamentais, né, para qualquer nível de serviço. Item 3. Para estabelecer um nível de serviço adequado, a empresa deve entender primeiramente as expectativas dos seus clientes. É o que nós falamos, né? Não adianta eu subdimensionar, né? Ou seja, fazer um nível de serviço aquém da necessidade dos meus clientes, né? E também não superdimensionar, fazer um nível de serviço além da necessidade dos meus clientes, porque obviamente eu estou agregando custo, né? E depois, por último, o tempo de espera é um fator de desempenho na composição, é um importante fator de desempenho na composição do nível de serviço. Também está certo, né? O tempo de espera, o lead time, né? Ele é um dos atributos de valor que o cliente ele gostaria de receber, né? Então, as quatro alternativas estão corretas, né? Alternativa E, 1, 2, 3 e 4. Sobre as áreas, segunda questão. Sobre as áreas funcionais da administração, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, primeiro lá, marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros. A função marketing evoluiu o escopo de suas atribuições da administração da força de vendas para o desenvolvimento de produtos e serviços, pesquisa de mercado, distribuição, preço, promoção. Isso é verdadeiro, né? A gente está falando que uma das funções importantes do marketing, né, é justamente captar essa necessidade dos clientes, né, trazer para dentro da organização, né, para que a organização possa desenvolver e produzir produtos, né, de acordo com a necessidade dos clientes. Segundo, logística de mercado envolve planejamento, implementação e controle dos fluxos fixos de materiais e bens finais, dos pontos de origem aos pontos de uso, para atender às exigências do consumidor a determinado lucro, né? Isso também é verdade, né? A logística é o que a gente chama de cadeia de supply chain, né? Que vai desde o recebimento do pedido do meu cliente até a entrega do produto na porta do cliente. Então, essa segunda também está verdadeira. Terceira, produção ou operações transformam insumos para fornecer o produto ou serviço da organização aos clientes, usuários ou público-alvo. As operações podem ser tratadas como essenciais, pois produzem diretamente os produtos e serviços da organização, mas não evidenciam o alinhamento com a visão estratégica da empresa. Isso está totalmente errado, né? Obviamente, a minha operação ela tem que estar primeiramente alinhado, né, com a estratégia da empresa, né, para poder fazer sentido, né, para a própria organização. Então, essa terceira está falsa. Depois, inexiste relação entre a função produção e as demais funções empresariais, especialmente marketing e vendas, né? Pelo contrário, tudo isso está super relacionado, né? Numa relação de causa e efeito, né? Então, todas as áreas da empresa estão conectadas, né? Então, essa última também está errada. Então, alternativa correta, alternativa A, verdadeiro, verdadeiro,
falso, falso. Terceira, processo de operações de produtos normalmente tem a seguinte característica principal. Isso aqui, pessoal, é o item A, né? Resultados físicos e duráveis, né? Grande envolvimento do cliente, né? Está mais ligado à questão de operação de serviço, né? Resultado não estocável, né? Também para serviços, né? Baixo nível de capital envolvido também a questão de serviços, né? Quarto, assinale verdadeiro ou falso na afirmação a seguir, né? Um processo envolve transformação de inputs em outputs. Completamente correto, que é o que a gente falou aí durante a nossa disciplina, né? Processos de manufatura são mais de capital intensivo, enquanto que processos são mais trabalhos intensivos, né? Isso é verdade, né? Principalmente quando a gente fala processo de manufatura de larga escala, né? Onde eu consigo amortizar esses custos de capital, né? Em função do grande volume de peças produzidas, né? E a quantidade de peças produzidas, né? Essa quantidade em larga escala, né? Está muito relacionado com a quantidade de capital intensivo que eu consigo colocar na minha operação. Então, é verdadeiro. A estrutura da linha de frente possui um contato próximo com o cliente, já que o provedor interage diretamente com o consumidor. Também está certo, né? Que é o que a gente chama de front-end, né? Ou seja, aquelas pessoas que na área de serviços, né, vão estar diretamente com o consumidor, né? E aí vão, obviamente, vão ter maior sensibilidade da necessidade, expectativas e também satisfação desses consumidores, né? Então também é verdadeiro. Processo fluxo contínuo caracteriza por ter um alto grau de customização. Pelo contrário, né? Fluxo contínuo é aquele fluxo padronizado, né? E que tem um baixo nível de customização. Então é falso, alternativa verdadeiro, verdadeiro, falso, item C, né? Quinta questão. Qual alternativa a respeito de processos é incorreta? Um processo pode ter o seu próprio conjunto de objetivos, certo? Um processo pode envolver um fluxo de trabalho que corta as fronteiras dos departamentos. Também está certo, né? Tá? Normalmente o processo, ele é multidisciplinar, né? Dentro da empresa, né? Envolve, obviamente, mais de um departamento. Item C, um processo pode demandar recursos de diversos departamentos. Também está certo, né? E o item D, um processo pode existir sem clientes, né? Isso está totalmente errado, né? Tá? Mesmo que seja um cliente interno, né? Um processo sempre ele leva à satisfação de alguém, né? Então, a alternativa incorreta é a alternativa D de dado, né? Item C, 6. Um determinado sistema de produção caracteriza-se por um fluxo em linha de alta eficiência e flexibilidade, que funciona por um período longo, apresentando alto volume de produção e variedade de produtos muito baixa. Conceitualmente, pode-se denominar esse sistema como sendo produção contínua, né? Produção contínua é aquela produção que roda 24 horas, 7 dias por semana, e normalmente caracteriza-se, né, por ter apenas um produto na linha, né? E aí eu tenho uma flexibilidade muito baixa, né? Então, com o item correto, o item B. Qual é a melhor definição de desperdícios, né? Isso aí é claro, né, pessoal? O valor dos insumos descartados no processo produtivo e nos demais processos da empresa, né? Isso é exatamente a definição de desperdício, tá? Depois, o item 8. Quanto à função do layout e memorização, é incorreto afirmar que, né? Então vamos lá. Item A, obstruir é organizar o arranjo físico dos diversos postos-trabalho. Correto. Obstruir os fluxos de trabalho. Completamente errado, né? O layout, ele objetiva dar fluxo contínuo na minha operação e não obstruir, né? Então a alternativa incorreta é a alternativa B, né? A alternativa C, otimizar as condições de trabalho dos profissionais envolvidos, correto. Integrar os profissionais ao ambiente de trabalho, também correto. E facilitar a supervisão nos ambientes da produção, também está correto. Questão 9. Julgue os itens a seguir, né, considerando os produtos produzidos por diferentes tipos de processos em operações de manufatura. Assertiva 1. Processos geralmente aplicados a refinarias petroquímicas e siderúrgicas são considerados processos contínuos. Tá certo, né? Tá? A construção de submarinos e aviões é considerada um projeto de projeto. Também está certo, né? Normalmente, a característica de processo por projeto, né, é aquele que todos os recursos estão direcionados a fabricar aquele produto ou aquele serviço,
né? E eu consigo identificar o produto de forma unitária, né? Tá? Então, o item 2 está correta. Restauração de móveis e trabalho de alfaiates por encomendas são considerados processos contínuos, né? Aí está errado, né? A melhor caracterização que nós vimos na aula, né, é o processo Jobim, né, para esse tipo de processo, né? Então, a alternativa correta, D, itens 1 e 2 corretos. Questão 10. Na gestão de produção, é comum a divisão do processo em operações de manufatura, levando-se em consideração as variáveis variedade e volume. Dessa forma, cada tipo de processo em manufatura implicará diferentes formas de organizações das operações. Com efeito, as características associadas aos processos de projetos são, item D, baixo volume e alta variedade, né? Então, tudo que eu tenho um processo muito customizado, né? Obviamente, o meu volume ele vai ser baixo, né? E a variedade, né? Ou seja, produtos diferentes que eu vou colocar na linha é sempre alta, né? Porque eu vou estar customizando o produto de acordo com a necessidade do cliente e eu vou ter sempre um produto diferente do outro, né? Então, a alternativa correta é item D, né? Baixo volume, alta variedade. Questão 11. Dependendo da posição, volume e variedade, né? São identificados diferentes tipos de processos nos setores de manufatura, né? Analise as alfinetes abaixo sobre os tipos de processos e para assinalar a correta, né? Então, item 1. Os processos de lotes ou bateladas, assim como lotes de serviços, são tipos de processos indicados para operações com posições intermediárias de volume e variedade. Tá certo, né? Porque no extremo, né, de alto volume e baixa variedade, né, eu tenho a produção contínua ou a produção em massa, né? E no extremo da customização eu tenho processo por projeto e processo jovem, né? E o processo lote ele fica nessa situação intermediária, né? Assertiva 2. Os processos tipo de jovens são recomendados para operações com posição de alta variedade e baixo volume, né? Mas mesmo que apresentem um baixo volume de produção, sua recorrência ou grau de repetição tende a ser alto, né? Isso também está correto, né? O exemplo que nós damos é o do alfaiate, né? Eu tenho uma customização muito alta, né? Mas a frequência de repetição, né, dessa atividade, ela também tende a ser alto, né? Item 3. Os processos do tipo serviços em massa são recomendados para operações com posições de baixa variedade e alto volume, sendo que tem por características baixos níveis de contato com o cliente e de customização, né? Isso aí também está correto, né? Tanto serviço em massa como processo contínuo, né? São operações com baixa variedade, né? E alto volume, né? E, obviamente, com baixo nível de contato com o cliente e baixo nível de customização, né? Então, as três estão corretas, a afirmativa E são corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Item 12. Em gestão de produção, cada tipo de manufatura demanda a organização das atividades das operações com características diferentes de volume e variedade. O tipo de processo que lida com produtos discretos, geralmente muito customizados, sendo o período de tempo para executar o serviço normalmente longo, com baixo volume de produção e alta variedade, é denominado processo projeto, né? Que é o que nós falamos. Lead times muito altos, né? Como, por exemplo, fabricação de um navio, fabricação de um avião, né? Tá? Extremamente customizado, né? E uma alta variedade de produção. Então, a alternativa correta, item A de projeto. O projeto de questão 13. O projeto de produtos e serviços e o projeto dos processos que os produzem devem ser interrelacionados. Os tipos de processos dependem do volume e variedade, tanto para o processo de manufatura quanto para os serviços. A dimensão volume corresponde à quantidade de saída do processo de transformação, enquanto a dimensão variedade corresponde à flexibilidade de saída do processo de transformação. Os tipos de processo determinam o projeto e a abordagem geral para gerenciar suas atividades. A partir do texto acima, avalie as afirmações a seguir, né? E pede-se para determinar quais são as corretas. Alternativa 1. O processo jovem é adequado para a produção de bens em baixo volume e alta variedade. Correto, assim como processo por projeto, né? 2.
O processo de produção em massa é adequado para a produção de bens em alto volume e alta variedade, né? O alto volume está certo, mas a alta variedade está errado, né? Então ele é alto volume e baixa variedade, né? Então a alternativa 2 errada. Alternativa 3, o processo em lote é adequado para a produção de bens e serviços em baixo volume e baixa variedade, tá? Então, na realidade, isso aqui também está errado, né? Porque o processo em lote, né? Ele normalmente ele traz aquela posição intermediária que nós comentamos, né? Então, ele é um médio volume e normalmente uma média variedade, né? Então, é correto que se afirma apenas na alternativa 1, né? A alternativa A é a correta. As inovações da organização do processo de produção, desenvolvidas a partir do século XIX e XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes, Frederick Winslow Taylor e Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam, respectivamente, os dois princípios de organização do trabalho, denominados, né, o Taylor com a famosa administração científica, né, onde eles começam a entender, né, a estratégia de produção, né, como também uma estratégia de custo, né, dentro da organização, de organização do trabalho, né. Então esse é a teoria do Taylor, né, de administração científica. E o Henry Ford, obviamente, foi o preconizador das linhas de produção, né. Então a alternativa correta, a alternativa B. Aí depois vamos lá. Da Revolução Industrial até o auge do Fordismo, que pôde ser facilmente atingido com energias fósseis, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos. Um curto período de tempo em que se gastaram recursos naturais fósseis, resultantes de milhões de anos terrestres. O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação natureza-sociedade, de grande importância para o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que traduz o alerta feito pelo autor está em item D, a correta, utilização econômica dos recursos naturais superou o ritmo de renovação do meio físico, né? Que é exatamente o que ele está tratando aí dentro desse texto, né? Questão 16. Se uma empresa, um funcionário produz 1.000 peças e o outro 500 peças, leia as afirmações e assinale a alternativa correta. Se observarmos somente a produtividade, o funcionário que produziu 500 peças foi o mais eficiente. Nós não sabemos, né? Tá? Essa informação está muito vaga, né? Tá? Se observarmos sob a ótica da produtividade e da qualidade, o funcionário que produziu 500 peças foi mais eficiente, né? Também não tem informação, né? Como a primeira, né? Se eu leio o texto, né? Eu tendo a acreditar, né? Que o funcionário que produziu 1.000 peças é que é o mais, que foi mais eficiente, né? O mais produtivo, né? Só que eu não tenho argumento para dizer isso. Item 3. Se tivermos a informação de que o que produziu 1.000 peças teve 500 refugadas, né? Então, observando através da qualidade e produtividade, o que produziu 500 peças foi o mais eficiente, né? Então, aí está correto, né? Então, se eu estou dizendo que o primeiro funcionário, né, produziu 1.000, né, só que só 500 foram aproveitadas, né? O segundo que produziu 500 corretas, né, foi o mais eficiente, né? Então, somente a alternativa 3 está correta. Leia as alternativas abaixo, né, e assinale a alternativa correta. A produtividade é um dos critérios utilizados para medir a eficiência de uma organização, né, de um sistema ou processo a que se refere a relação entre produção, recursos obtidos e recursos utilizados, né? É exatamente o que nós falamos, né? Produtividade é uma relação do output, que é o resultado, com o input, que é o recurso, né? E ele mede a eficiência dos processos de uma organização. Então, a alternativa 1 está correta. A alternativa 2. Em relação à produtividade, quanto mais elevada a quantidade de resultados, com a mesma quantidade de recursos, significa que mais produtivos são os sistemas, processo ou a organização, né? Isso também é o que nós falamos, né? Existem duas maneiras de aumentar a produtividade, né? Um é aumentando o resultado consumindo o mesmo recurso, né? Que é o que está dizendo aí, né? E o outro é produzindo o mesmo resultado, né? Utilizando uma quantidade menor de recurso, né? Então aí eu aumento também a produtividade. Então nesse caso, a alternativa correta é as duas alternativas estão corretas, né? Então vamos lá.
17. Sobre o conceito de produtividade, assinale a alternativa correta, né? Então, a alternativa é o B, expressa a relação entre a produção obtida e os fatores de produção empregados, né? Que é exatamente essa relação entre o resultado, né, o output, com o input, que são os fatores empregados, né? Os recursos utilizados. Alternativa correta, alternativa B, né? Aqui são dois exercícios de produtividade, né? No primeiro, ele diz o seguinte, né? Que uma determinada produção lá, Isla, né? Tá? Em 2008, ela produzia 1,8 milhões de unidades, né? Contando com 850 funcionários, né? Aí depois eu tive um investimento em sistemas automatizados de produção, né? E aí passei a produzir 2,5 milhões, né? Só que agora utilizando 560 funcionários, né? Obviamente eu tive um aumento de produtividade, porque eu tanto aumentei a quantidade de peças produzidas no mês, né? Como também eu diminuí a quantidade de funcionários, né? Então vamos ver agora qual foi o aumento da produtividade, né? Então P1, ó, output sobre input, né? Então no período 1 eu produzi 1.800.000 peças, né? Utilizando 850 funcionários. Essa divisão me dá 2.117,65 peças por funcionário, né? No período 2, output sobre input, né? 2,5 milhões de peças dividido por 560 funcionários vai me dar 4.464,29 peças por funcionário, né? Calculando a variação percentual da produtividade, né? Aquela fórmula mágica P2 menos P1 dividido por P1 vezes 100, né? Então, 4.464,29 menos 2.117,65 dividido por 2.117,65 multiplicado por 100, né? Vai me dar uma produtividade de 110,81%, tá? Isso aí, pessoal, é pura aplicação de fórmula que nós vimos lá na aula, tá bom? E depois o último exercício aqui que vamos revisar, né? A empresa global, ela fabricava 75 mil litros de produto, né? E aí eu tive uma alteração de processo produtivo, né? Tá? Num primeiro momento, né? Eu produzi esses 75 mil utilizando 85 toneladas de matéria-prima, tá? E depois, né? E depois eu precisei, aliás, na primeira etapa, né, eu precisava 100 toneladas de matéria-prima, né, para fabricar 75 mil litros de produto, né. Depois, com a otimização do processo produtivo, né, eu passei a precisar apenas de 85 toneladas para fabricar os mesmos 75 mil litros de produto, né. Então, no cenário 1, output sobre input, né, 75 mil litros de produto dividido por 100 mil quilos de matéria-prima, isso vai me dar uma produtividade de 0,75 litros por quilo de produto fabricado, né? No período 2, eu fabricava os mesmos 75 mil, né? Só que agora utilizando 85 mil, né? Fazendo a divisão 75 mil por 85 mil, eu tenho 0,88, tá? Então tive também um ganho de produtividade, né? Então tive o mesmo recuo, o mesmo output, né? O mesmo resultado, 75 mil litros de produto, né? Só que diminuí a quantidade de recurso, né? Saiu de 100 mil, foi para 85 mil, né? Calculando a produtividade, P2 menos P1 dividido por P1, né? 0,88 menos 0,75 dividido por 0,75 vezes 100, né? Isso vai me dar uma produtividade de 17,33%. Tá bom? Tá. Pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês, né? Agradeço novamente, porque esse tipo de revisão de prova, né, nós não iríamos ter tempo de fazer numa aula durante a semana, tá? Então, por isso que eu gravei esse vídeo, né? Novamente, a prova vai ser baseada nesses exercícios, né? Espero que todos tenham um bom aproveitamento, né? Então, muito obrigado e nos vemos aí na próxima semana. Obrigado, até logo.